E aí pessoal, estou aqui para mostrar mais um vídeo. Dessa vez eu vou fazer novamente a instalação dos Zabbix, porém dessa vez eu vou mostrar como é que é o funcionamento aí para instalar no Ubuntu e no Debian. Eu vou fazer um vídeo só, porque a única coisa que muda é aqui no repositório oficial. Quando você for buscar a versão que você quer, vai ter uma do Debian e uma do Ubuntu. É a única parte que muda. Assim, na prática o resto é igual, os comandos são os mesmos. Então eu só vou fazer uma vez. A única diferença também entre os dois é que se você ainda não tiver o servidor LAMP instalado aí no seu servidor, que é o Apache, o MySQL e o PHP, muda também um pouco a questão de como fazer a instalação. Eu vou fazer a do Ubuntu e vou só explicar como que faz a do Debian, porque é muito simples, é um comando só, você já instala tudo. Então eu não vou deixar o vídeo muito longo a respeito disso. Eu vou meio que passar essa parte. A mais qualquer dúvida que alguém tiver, é só mandar uma mensagem. Se quiser pode curtir a nossa página lá no Facebook, facebook.com/mmoraessolocoins. Aí vocês deixam um recado lá, tiver alguma dúvida na hora da instalação eu ajudo. Eu vou fazer a instalação hoje da versão 3.2, diferente do vídeo antigo, porque do vídeo antigo eu fiz a 3.4. Dessa vez eu vou fazer a 3.2 porque posteriormente eu vou fazer um outro vídeo explicando como é que faz para atualizar da 3.2 para 3.4. Então por isso eu vou fazer dessa forma. A minha máquina é aquela mesma, eu estou acessando ela via SSH, é aquela mesma máquina que a gente fez na outra aula do Ubuntu. Quem tiver feito aquela aula pode pegar e usar a mesma máquina, que já vai estar tudo certo. A única coisa aqui que eu fiz de diferente é que eu dei um comando apt update e o comando apt upgrade para poder atualizar os pacotes que tinham atualizações. Só isso que eu fiz, de resto está tudo igual. Então, primeiramente, vamos instalar o servidor LAMP para a gente começar a instalação dos Zabbix. Quem acompanhou a outra aula sabe que o servidor LAMP pode ser instalado direto durante a instalação. Você tem lá no Taskcell, você tem um combo que você marca lá, servidor LAMP, ele já instala tudo, já pede a senha do root do banco de dados, você já faz tudo por lá. Caso você não tenha feito isso, tem mais duas formas de fazer. Bom, tem uma forma de fazer e a outra, se eu não me engano, também tem, que é o seguinte: você digita aqui Taskcell, ele vai aparecer aqui, ó, para você instalar o LAMP Server e mais algumas outras coisas aí. Se você quiser instalar, também tem como. Aí o que acontece? Se você quiser só marcar aqui, você marca, dá OK e ele vai funcionar. Caso você não queira fazer dessa forma, tem um outro jeito através do comando, que eu acho que no final das contas os dois são iguais, é apenas a forma como você starta a instalação que é diferente, que é esse comando aqui. Não se preocupem com os comandos, depois eu vou digitar tudo por escrito lá no site para vocês poderem copiar e colar mais facilmente. Esse comando aqui também instala o LAMP Server, que é o Apache, MySQL, PHP, e tem realmente esse acento circunflexo no final, não é um erro meu de digitação, certo? Como sempre, eu vou começar a fazer os passos agora e eu estou fazendo de primeira, justamente para caso der algum erro, eu veja qual é esse erro e eu ajude vocês no sentido de saber qual é esse erro e saber como é que resolve esse erro, para eu não entregar um negócio muito pronto, muito básico e depois começar a dar erro com vocês se você não souber como é que faz. Então é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, ele fala quais são os pacotes que serão instalados. Como vocês podem ver aqui, ó, o PHP que ele instala por padrão já é o 7.0. Caso você precise ou você queira instalar uma versão anterior, acho que os Zabbix aceita da 5.2, se não me engano, em diante, ou da 5.0 em diante. Não tem porquê, eu acredito, não sei, não tem porquê mudar, mas se você quiser mudar, fica a seu critério. Você agora dá um sim para continuar, ele vai começar a baixar os pacotes. É importante a gente sempre ter
em mente que quando você dá o comando apt, ele baixa os pacotes da internet, então o seu servidor tem que ter conectividade com a internet. Aqui é aquela tela que eu falei, que é a mesma do Taskcell. Ele pergunta qual que é o root do MySQL e não o root do Linux, ele pergunta o root do MySQL. Eu vou colocar aqui Zabbix 123, ele vai pedir para confirmar Zabbix 123. A diferença dessa parte com o Debian é que o Debian tem o comando onde você instala, em vez de se dar o apt install lamp server, você vai dar apt install apache, MySQL e tal, o nome de cada pacote em si. E ele não pede senha de root quando ele vai instalar o MySQL, que no caso é o MariaDB. Ele não pede a senha do root, então você vai ter que pegar e dar um outro comando, que eu vou deixar tanto o comando do Debian quanto o próximo comando também por escrito lá no site, que é o comando para você rodar um wizard, digamos assim, para alterar algumas configurações de segurança no banco de dados, uma delas a senha do root. Eu fiz esse passo no vídeo onde eu ensino a instalação dos Zabbix no CentOS 7. Então, se olhar lá, é igual, é a mesma coisa. Então eu só vou deixar por escrito, eu não vou fazer isso aqui agora, mas em todo caso, só para mostrar, o comando para instalar no Debian é esse, tá vendo? Todos os pacotes listados na mesma linha. E depois o comando para fazer o wizard, digamos assim, para alterar as configurações de segurança é esse. Eu vou deixar por escrito lá, é só vocês rodarem aí, não vai ter problema nenhum. Certo? Então vamos agora, já instalou o nosso servidor, o que a gente precisa fazer? A gente vai direto para a instalação dos Zabbix em si, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês essas telas, que aqui é onde a gente vai baixar a nossa versão do Ubuntu. Vamos lá, Zabbix Release, aqui no meu caso é o 16.04, então é o Xenial. Se fosse o 14.04 seria o Trusty. E só para mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu retornar a tela no Debian para eu mostrar certinho, caso você não saiba qual é o seu Debian. Aqui no meu caso, o Debian é o 9, que é o Stretch, é o do meio. Se fosse o 8, você baixaria o Jesse, e se fosse o 7, você baixaria o Easy, certo? Só para ficar claro aí pro pessoal, para não precisar sair procurando qual que é o seu, qual que é o correto. Bom, vamos voltar lá no Zabbix. O meu vai ser o xenial.deb. Eu clico aqui com o botão direito, copio o endereço do link. Outra coisa interessante que eu já mostrei no outro vídeo, só vou dar uma passada aqui para vocês, é que no própria documentação aqui tem como instala. No Debian e no Ubuntu você pode ver que a única diferença é nesses dois aqui, ó, e no pacote em si, né? Se você olhar aqui daqui para baixo é um passo só, não tem diferença nenhuma pro Ubuntu ou pro Debian, por isso que eu estou fazendo um vídeo só. E a outra página que eu já mostrei também, depois se vocês quiserem dar uma olhada, são os pré-requisitos do sistema. Aqui tem umas tabelinhas bastante interessantes aqui de como funciona, as plataformas aceitas e tudo mais, quais são os pacotes que são necessários e em quais versões eles são suportados. Depois é só dar uma olhada aí, dar uma lida, que vai tirar muitas dúvidas de vocês. Então, continuando a nossa instalação, vamos pegar e vamos baixar o pacote que a gente já copiou ali, né? A gente copiou o link, e aí para baixar o pacote, no Ubuntu a gente usa o wget. Lá no CentOS essa parte aqui é o RPM-IVH, aqui é só wget. A gente coloca aqui o link que a gente vai baixar do arquivo e ele já vai baixar. Depois eu dou o comando dpkg-i Zabbix, dou um tab aqui, ele completa com o que eu baixei. Agora ele está pegando, vai estar adicionando os repositórios oficiais do Zabbix na última versão, e depois eu dou um apt update para ele
ler esses repositórios. Tá vendo que ele adicionou aqui, ó, repo.zabbix ao repositório oficial aqui do apt. Então ele vai ler, vai saber o que tem lá, e agora quando eu der o próximo comando, que é o apt install, ele já vai conseguir achar os arquivos de instalação do Zabbix na última versão. Então apt install zabbix server mysql zabbix server php e zabbix-agente, que é para a gente já monitorar o nosso próprio servidor. O Zabbix monitora ele mesmo, né? Então é o seguinte, não se preocupem com os comandos, como eu disse, eu vou deixar por escrito lá no site. Opa, eu digitei alguma coisa errada. Aqui não é server, aqui é front-end. Então eu vou deixar só o correto lá, tá? Não vou pôr o errado e o certo não. Beleza, tá perguntando se eu quero baixar, coloco que sim. E aí ele tá começando a baixar todas as dependências. Você tá vendo que algumas coisas ele baixa lá do repositório do Zabbix, outros ele baixa do repositório oficial do Ubuntu, porque ele vê as dependências também, o que o Zabbix precisa para funcionar, né? E aí ele já vai baixando tudo. Agora já está instalando. E não tem segredo essa parte, é exatamente igual. A única diferença é que em vez de ser o wget é o rpm, em vez de ser o dpkg no Ubuntu, no CentOS é o, deixa eu olhar aqui que eu não lembro direito, é o yum. Não tem muito segredo, né? É praticamente igual, só muda o gerenciador de pacotes. Bom, então agora aqui já está instalado. O que acontece? A gente precisa fazer aquele esquema de criar o banco de dados dos Zabbix. Dessa parte em diante é exatamente igual para todas as distribuições. A não ser que eu esqueça de alguma coisa, mas tenho certeza que é igual. Bom, então a gente vai dar o comando para entrar no MySQL, certo? "-p" é caso tenha senha, se você fizer sem senha, não precisa colocar o "-p". Então eu vou colocar aqui a senha que eu escolhi, que era o Zabbix123, que é a senha do root. Pronto, entrei. O que acontece? Primeiro, eu vou criar a database em si. O nome da database é Zabbix, que é esse nome aqui é o nome da database, certo? Se você quiser colocar outro nome, você pode. Tá criado. Se você depois eu vou criar o usuário que vai acessar essa database, que é esse comando. Uma pegadinha aqui que é o seguinte: como eu estou copiando os comandos do próprio post que eu fiz do CentOS, ele vem aqui, ó, aspas simples, ele vem diferente. Daí você tem que apagar as duas aqui e colocar do jeito certo. E só apagar e digitar de novo, aspas simples. O que acontece aqui, ó? Ele está garantindo todos os privilégios na base Zabbix, que é essa que a gente criou aqui em cima. Esse nome aqui tem que ser igual a esse nome. Para o usuário Zabbix, ele está criando um usuário com o nome de Zabbix. Se você quiser trocar esse usuário, você pode. Se não quiser deixar o padrão, você coloca outro. Com a Identified by, esse entre aspas aqui, ó, é a senha. Se você quiser colocar Zabbix123, Zabbix qualquer coisa, só toma cuidado com que tipo de caractere você coloca na senha, tá? Às vezes, se você precisar fazer um script onde você tem que digitar a senha, dependendo de como você fizer o script, algum caractere da senha pode te dar um pouco de dor de cabeça. Então, vamos lá, né? A gente criou agora o usuário, depois a gente dá um quit e sai fora do MySQL. Depois disso, para vocês terem noção, eu estou seguindo, inclusive, totalmente o outro vídeo que eu fiz, que é o do CentOS, porque daqui para frente é igual. Só estou pegando, por exemplo, systemctl, não é systemctl,
é outro comando. Então eu estou pegando só isso daí e estou ajustando aqui, mas os passos são os mesmos. Depois disso a gente tem que entrar lá na pasta onde tem uma espécie de script para popular os dados nessa base que a gente criou agora. Ele vai criar as tabelas e tudo que os Zabbix precisa para funcionar, certo? /doc Zabbix server MySQL. É isso aí. Eu vou colocar também esses comandos lá depois, porque alguma coisinha que é diferente eu vou ajustar e colocar do jeito certo lá para vocês. Daí, estando dentro desse diretório, eu dou um zcat nesse arquivo aqui, pipe mysql -u root -p. Lembrando, se você não fez senha de root, você não precisa colocar o -p, coloca só se tiver senha, porque aí ele vai te pedir a senha, você coloca. Coloquei aqui Zabbix 123. Opa, faltou o nome da base que a gente criou. Esse nome aqui é o nome do banco de dados que a gente criou lá naquele primeiro comando, que é esse aqui, ó. Esse Zabbix aqui é esse aqui. Então o nome que você colocou aqui, se você trocou aqui, você tem que trocar aqui também. Bom, a senha que eu coloquei, Zabbix 123. Aí, tá criando agora, demora um pouquinho, coisa rápida, para ele criar todas as tabelas necessárias. Agora que é o seguinte, a gente tem que ir lá no .conf do Zabbix e editar ele ou confirmar se ele está da forma como a gente precisa, né? Que é em relação às informações do nome do banco de dados, do usuário que vai acessar o banco de dados e tudo mais. Então eu uso o Midnight Command, você pode usar um outro editor que você quiser. A primeira coisa que a gente tem que ver é o dbhost, se está o nome correto. Como vai ser tudo no mesmo servidor, porque lembrando que a gente pode instalar o front-end, que é a parte web, num servidor, o banco de dados no outro servidor e o Zabbix Server em outro servidor. Então, como isso pode acontecer, a gente pode ter que colocar aqui o dbhost, colocar o IP ou o nome da máquina onde está o banco de dados, mas como esse não é o nosso caso, fica como localhost mesmo. dbname é Zabbix, que foi foi o usuário que eu criei. Aliás, esse aqui é o nome do banco de dados, que é aquele mesmo banco de dados que a gente acabou de rodar o comando agora para criar as tabelas. Tem que ser o nome aqui, tem que ser igual. Então você vai ter que alterar, porque ele vem desse jeito, porque o padrão é esse. O db username é o usuário que a gente criou para acessar essas informações. E aqui em db password é a senha que você criou. Se você tiver criado uma outra senha, você tem que vir aqui e digitar. Eu criei Zabbix, se não me engano, não sei que esteja muito enganado. Você vem aqui, digita tal, coloca conforme você fez a instalação e beleza, salva. Eu coloquei a senha como Zabbix mesmo, tá aqui, tá vendo? Então tá tudo certo da minha parte. Outra coisa que a gente precisa fazer é ver a configuração do PHP. Tem uma configuração mínima recomendada, e aí eu vou deixar também essa configuração mínima por escrito lá no site para vocês poderem copiar. Mas eu tenho que entrar lá agora e ver se está funcionando. Aliás, se está da forma mínima pelo menos. Bom, a forma mínima é exatamente como está aqui. 300 no primeiro, 128 no segundo, 16 no terceiro, 2, 300, menos 1, tá certo. A única coisa que a gente tem que mudar é descomentar aqui, ó. Na verdade é no de baixo, né? Mas eu vou descomentar os dois só para não ter perigo. O prevenido, a gente sempre tem que ser prevenido. Aqui eu vou colocar a minha América
São underline Paulo. Aqui também América São Paulo. E vou descomentar aqui, vou sair, vou salvar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um restart nos serviços aí. Então eu vou colocar aqui Service Apache 2, Apache 2 tudo junto, restart Service MySQL restart. Vamos ver se ele instalou MySQL ou MariaDB. Ele instalou MySQL nesse caso. Então, se você estiver fazendo no Debian, vai ser aqui, em vez de ser MySQL, vai ser MariaDB. E por último, Service Zabbix Server Start. Aqui é o seguinte, para você colocar os Zabbix para iniciar junto com o boot, o serviço dele, iniciar junto com o boot da máquina, você vai usar este comando, update-rc.d Zabbix Server Enable. Dessa forma, toda vez que por acaso esse servidor reiniciar, o serviço do Zabbix já vai subir junto. Agora é o seguinte, vamos ver qual que é o IP aqui da minha máquina, é o final 5. Se eu fiz tudo certo, é aquele negócio. A gente vai colocar o IP aqui e vai ter que funcionar, certo? Beleza, vamos ver se eu acertei tudo de primeira. Não, tá vendo? Ó? Aqui, como a gente instalou o 7.0, tem algumas coisas que a gente tinha que ter colocado. Na verdade, como a gente instalou de forma automática, através daquele LAMP server, tem algumas coisas que ele não vem instalado automaticamente, tá vendo? Esse BCMet aqui, por exemplo. O que eu faço? Eu venho aqui e eu dou um apt carch. Olha lá, ó. Então a gente faz o que? Apt install e copia esse nome aqui, ó. Beleza, tá instalado. Aí eu venho aqui e vejo o próximo mbstring. Copio aqui. apt search. Bom, aqui como vocês estão vendo, eu uso o Linux, então eu estou acessando o servidor via o terminal, o comando SSH. Então nesse caso, se eu apertar Ctrl Shift V, eu colo. O que eu estou escrevendo já colo aqui. Se eu estivesse usando o Windows através do put, por exemplo, se eu não me engano, você vem na tela do put e clica com o botão esquerdo, ele cola o que tem na sua área de transferência. E aqui, ó, se você estiver usando o Linux também para copiar, é Ctrl Shift C. Aí você dá uma apt install, Ctrl Shift V, ele cola. Aí é para quem está começando agora e quiser uma dica. No Windows eu não sei como é que copia, eu acho que tem. Na verdade no Windows, se você se você tiver aqui no put, você marcar isso aqui, ele já fica copiado. Você vem e clica com o botão direito e ele cola. É assim que funciona no Windows. Se não me engano, faz um tempo que eu não acesso dessa maneira. Aqui é o seguinte, apt carch. Esse aqui, ó, esse último aqui, ó, php sabre xml. No caso, você instalar esse daqui, se você instalar esse aqui, já vai ser aqueles dois últimos. Opa, tem que dar um apt install, né, amigo? Senão não vai. Na hora que instalar esse aqui, aqueles dois últimos lá já vai funcionar. Por isso que eu gosto de fazer assim meio de supetão, porque se der algum erro, eu já arrumo e já mostro como arrumo, que daí não fica dúvida aí para vocês quando vocês estiverem fazendo. Então é o seguinte, agora eu tenho que reiniciar Service Apache 2 Restart.
Eu acho que é só esse aqui mesmo, para ele ler as configurações do PHP de novo. E daí eu volto aqui, ó, e dou um next, aí ele já tá tudo ok. Sempre lembrando, se tiver alguma coisa aqui que não tá ok, você tem que ir lá, mudar e fazer ele ficar ok, entendeu? Se aqui tiver 64, por exemplo, e o requerido for 128, você tem que ir lá trocar, restartar o serviço e fazer funcionar, no caso. Vai ficar ok aqui. Aqui é o seguinte, ele está perguntando qual que é a conexão com o banco de dados. Que é aquele caso que eu falei, se o banco de dados estivesse num servidor separado, você teria que colocar aqui qual é o servidor, qual é a porta de comunicação, qual é o nome da database, qual é o usuário que acessa e qual a senha. No caso, como o nosso é o padrão, a gente fez tudo padrão, só vou colocar a senha aqui, Zabbix na senha e vou dar um next. Aqui é a mesma coisa, o front-end, que é essa parte que a gente está acessando aqui do PHP, podia estar num servidor separado e o Zabbix Server em si em outro servidor. Então o que acontece? Aqui ele pergunta qual que é o servidor do Zabbix Server. No caso é o localhost também, a porta também é essa. O name eu não preciso colocar. E dou um next. Aqui ele dá um sumário de tudo que a gente fez para você conferir se for o caso. Congratulations, você instalou o servidor do Zabbix. Dá um finish. O usuário padrão é o admin com o A maiúsculo e a senha padrão é Zabbix. Pronto, essa é a versão 3.2 que eu instalei a 3.2 porque para depois eu fazer um vídeo aí para vocês mostrando como que faz para mudar para 3.4, caso o seu já seja 3.2. Eu vou fazer esse vídeo, por isso que eu fiz a 3.2 dessa vez. Porém, a instalação em si não tem nenhuma diferença se você quiser fazer direto na 3.4. É tudo igual. Então só muda aquele lugar onde eu copiei o repositório, você vai copiar o repositório do 3.4. Tudo certo. Se a gente vir aqui em configuração, já tem um host aqui, ó, que é o Zabbix Server. No caso eu só não ativei aqui, ó, Service Zabbix Agente Start. Alguém me perguntou se eu não tenho que mudar nada no ponto .conf do Zabbix Agente. Eu não tenho que mudar porque ele já vem, a configuração padrão já vem aqui, que está lá no front-end. Mas se eu quiser fazer alguma, depois quando eu for cadastrar outros hosts, eu vou mostrar como troca o nome, o endereço, como é que faz quando é ativo, quando é passivo, e quando eu coloco um comando, uma chave personalizada, um comando e tal. Eu vou mostrar tudo isso em outros vídeos. Então nesse momento agora, a única coisa que você precisa saber que é o comando para startar o servidor. E se você quiser deixar ele startando junto com o boot do sistema, é o mesmo comando do server, só que você só troca aqui, ó, por agent e dá um enter, beleza. Você vem aqui, ó, tá desabilitado, você só dá um enable nele e ele vai começar a capturar as coisas. Latest data, Zabbix Server. Daqui a pouco ele já vai começar a mandar informações aqui pro servidor. Bom, é isso aí, galera. Como eu já disse, essa é uma instalação feita bem básica. A partir do... Eu utilizei o Ubuntu, porém é igual, tanto no Ubuntu quanto no Debian. Eu vou deixar os comandos do Debian por escrito lá no site. Se você tiver dificuldade em fazer qualquer passo, você pode entrar em contato comigo através do e-mail contato@mmoraessoluções.com.br ou então através da nossa página no Facebook, que agora eu fiz uma página no Facebook. Então, inclusive, se vocês quiserem acessar aí, seguir, ficar por dentro do que está acontecendo na página, essa M Moraes Soluções, www.facebook.com/mmoraessoluções. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e precisando é só entrar em contato. Muito obrigado.